E aqui hoje falar sobre um assunto que é de grande dedicação para mim, desde lá do início da minha carreira. Eu vou fazer um resuminho assim disso, só para vocês entenderem. Eu já posso começar? Posso? Tá. O que acontece? Assim que eu me formei, um dos meus primeiros pacientes que eu atendi, com 1 ano e 6 meses de idade, ele estava já suspeito com diagnóstico, já passando pelo diagnóstico ainda muito novo, porque ele tinha muitos sintomas de TEA. E eu não tinha visto absolutamente nada na minha graduação. Zero autismo. Eu não tive contato com o TEA na minha graduação em nenhum momento. E aí e agora, né? Me deparei com essa demanda que exigia muito de mim. Daí fui buscar alguns lugares. O primeiro lugar que me acolheu foi o CRER, em Goiânia, o Hospital do Dr. Henrique Santillo. Então, eu fiz uma capacitação técnica lá, que foi maravilhosa, foi muito boa. E lá que eu ouvi pela primeira vez o termo ABA, e lá que eu ouvi pela primeira vez também a ecoterapia, que é outro campo que eu estudo atualmente também. Isso, e lá se vão quase 6 anos de lá para cá. Aí, agora, novamente, ano passado, com a pandemia, eu me dediquei muito a retomar os meus estudos, coisas que eu estava bem parada, porque eu comecei a trabalhar muito e eu não conseguia dar conta de tudo. Então, eis que chegamos até aqui. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho, uma parcela sobre o TEA e também sobre o ABA. Primeiro, eu não sei, e aí vocês vão me dando notícia, assim, do quão inteirados vocês estão sobre o assunto, para a gente poder conversar e para que eu não fique demorando muito em coisas que talvez vocês já saibam e a gente possa passar, certo? Vamos lá. Eu vou compartilhar agora aqui os slides. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Ô, Ana Flávia, Oi. você falou TEA e o quê? E o ABA? O que é ABA? Eu vou explicar. Nós vamos chegar lá. Ok. Quem perguntou? Ângela. Ângela, nós vamos chegar lá, tá? Vou explicar para vocês. Que é isso? Que é ABA? Que negócio é esse? Tá certo. Pronto, todo mundo está conseguindo ver aí a minha tela com o slide? Eu estou. Sim, né? Então vamos lá. Bom, então o título, né, em geral, é a análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Então, já vou começar falando daí. O que é a aba? A aba, então, é traduzido para o português a análise do comportamento aplicada. E aí eu vou destrinchar um pouco melhor para vocês sobre isso. Primeiramente, a gente precisa compreender um pouco melhor sobre o TEA. Entende-se que o maior grau de comprometimento que engloba ali o TEA são as dificuldades de comunicação e de interação social e os comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas com o diagnóstico de TEA, elas têm uma dificuldade maior na interação e na comunicação. Essa comunicação eu vou explicar um pouquinho adiante também, não só a nossa comunicação, a nossa linguagem verbal, a não verbal também acaba sendo comprometida. E existem outros fatores que são os comportamentos restritos ou repetitivos. Aqui engloba, por exemplo, as estereotipias, que é quando, por exemplo, a criança se balança
em movimentos repetitivos por longos períodos de tempo. Aqui engloba também o hiperfoco. Tudo isso eu vou explicar para vocês. O que a gente precisa compreender? Que os comprometimentos maiores que a gente observa no primeiro momento, quando a gente fala sobre TEA, é a dificuldade na comunicação, a dificuldade da interação social, os interesses muito restritos ou os comportamentos repetitivos. Os comportamentos repetitivos. Então, falou sobre TEA, isso tem que já vir à mente, porque são os primeiros sinais observados. Geralmente, quando já chega assim para o consultório, para alguma avaliação, é porque observou alguma dessas questões aqui, porque a pessoa conseguiu observar algum desses pontos. Então, falou sobre TEA, isso vai vir automaticamente. Mas, destrinchando um pouco mais, o que é o TEA? Essa sigla é o transtorno do espectro autista, né? Como que é, então, o que é isso? Vou tentar explicar para vocês. E assim, novamente, aqui eu vou falar, gente, um pouco superficial, porque senão a gente precisava de um dia inteiro para falar sobre TEA. Porque é muita coisa. Eu falei pra Tati, não tem condição, porque são muitas coisas que a gente precisa conversar para compreender o TEA. Primeiro, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno que ele vai afetar várias partes do desenvolvimento. O diagnóstico, ele é clínico, então não tem um exame, não tem, não tem nada concreto, palpável. A avaliação, ela é clínica. Existem alguns exames que podem ser sugestivos. Geralmente, tem alguns médicos que pedem o exame do DNA dos pais, que aí lá dá para ver assim o percentual genético para levar em consideração a TEA, mas isso não é um critério diagnóstico. Isso é quando faz necessário que tenha a necessidade de realizar o exame, mas não é um critério para fechamento de diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é clínico. Quando eu falo diagnóstico clínico, são as avaliações que a gente faz da criança, do adolescente, do adulto, são as avaliações que a gente faz clínicas. Então, o médico faz a avaliação no consultório, o psicólogo faz a avaliação no consultório, isso fica claro, né, para todo mundo. A apresentação do transtorno, ele é variável. Variável no sentido de níveis. Existem níveis de gravidade diferentes quando a gente fala sobre TEA, que são o nível leve, moderado e o grave. Eu vou explicar cada um deles. A trajetória dos sintomas, ela não é linear, ela não é uniforme. Então, pode ser que em determinados momentos a criança apresente mais sintomas do que em outros. Então, vamos dizer assim, o aparecimento dos sintomas, ele não se dá de maneira uniforme. Os sintomas, eles aparecem, eles estão presentes entre 12 e 24 meses. Então, 1 a 2 anos, mas podem aparecer antes. E aí tem que ter um olhar muito clínico, porque a criança ainda bebezinha, ainda de poucos meses, ela já pode apresentar alguns sinais. Mas é muito difícil de ser perceptível nessa idade. Então, geralmente, os sintomas anos de idade. Isso pode variar também de uma criança para outra. Tem início de duas maneiras diferentes, que a gente chama de precoce ou regressivo. O que isso quer dizer? Precoce é quando existe o aparecimento dos sintomas. Eu vou dar um exemplo, acho que fica mais fácil. Por exemplo, a criança tem um atraso no desenvolvimento da fala. Esse é o aparecimento dos sintomas precoce. O regressivo é quando a criança começa a falar,
por volta dos 12 até os 24 meses, e aí por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, ela perde esse comportamento aprendido. Então ela começa a desenvolver, ela começa a falar, mas aí depois ela regride. Então pode se dar dessas duas maneiras. Ou pode não aparecer aquele comportamento, ou ele aparece e depois a criança perde aquela função da fala. Isso é o aparecimento do padrão regressivo. Até aqui, ficou claro? Eu tô falando muito rápido? Tá bom. Tá não, tá bom. Então, mudou? Aí. Os marcos, quais são os marcos do desenvolvimento quando a gente fala? Aí aqui, os marcos do desenvolvimento, eu já coloquei o marco atípico, tá? Atípico quer dizer que é aquilo que não tá dentro do esperado, vamos dizer assim. Então, entre os 8 meses aos 10 meses, existe uma ausência de resposta às interações sociais. O que é isso? Por exemplo, quando a gente brinca com a criança de esconder. Ah, cadê? Achou? A criança ela não vai responder a essa interação social. Então, ela não vai esboçar aqueles sorrisinhos, aquelas caretas, fazer sons. Então, ela não tem interesse, ela não vai demonstrar interesse por essa interação. E ela também não busca essa interação social. O não buscar pode ser, por exemplo, pelo contato visual. Não sei se vocês já tiveram contato ou se tem contato com crianças nessa faixa de 8 meses por aí. Ela busca muito contato visual. Então, ela fica olhando o tempo todo. E quando a gente brinca com ela, ela fica fixamente te olhando. Então, esse não buscar a interação social pode ser pelo contato visual, pode ser também pelos sorrisos, pela expressão facial. Então, começa aí o marco do desenvolvimento atípico como sinais de alerta. Aos 12 meses aproximadamente, começa-se a perceber que aquela criança ela não balbucia, ela não emite sons, ela não responde quando chamada pelo nome. Mais ou menos nessa idade, a criança já tem que reconhecer quando a gente chama ela pelo nome. Então, quando a gente fala, fulana, ela não pode não responder verbalmente, mas ela vai entender que a gente está falando com ela. Quando a gente fala um comando, por exemplo, fulana não pode, ela vai olhar, ela vai compreender que nós estamos falando com ela. Nessa idade, as crianças com desenvolvimento atípico, é muito comum que os pais, os responsáveis, os cuidadores, comecem a desconfiar que a criança é surda, porque ela não responde quando chamada. Então, é muito comum acontecer isso, de achar que a criança não está ouvindo, porque ela não responde quando chamada, quando dá um comando para ela. E ela não segue com o olhar. Por exemplo, as brincadeirinhas que a gente faz, né? Geralmente, olha isso, cadê a caneta? E se a gente faz, né, o movimento de um lado para o outro, a criança ela vai te acompanhar no que você está fazendo. Ela vai ter o interesse em compartilhar com você. Nessa idade, ela não vai seguir com o olhar, e isso tem um pouco também da falta de interesse na interação social. Entre mais ou menos os 18 meses, até por volta dos 24 meses, a criança ela não fala palavras e nem começa a juntar as palavras na tentativa de formar frases. Ela não consegue expressar o que ela quer. Nessa fase, é muito comum, e aí eu não sei se vocês já tiveram contato, da criança com desenvolvimento atípico, ela pegar a sua mão para pegar o objeto que ela quer. É muito comum acontecer isso. Ela tem uma dificuldade em expressar o que ela deseja. Então, se ela quer água, ela tem dificuldade em apontar que quer água, em pedir que quer água, mas aí ela utiliza a gente chama de utilizar o outro como instrumento.
que é pegar a sua mão, te levar para você pegar a água para ele. E a criança não imita. Nessa faixa, nessa idade, a criança imita muito os nossos comportamentos. Então, a criança com desenvolvimento atípico, ela vai ter uma dificuldade também na imitação. Eu vou falar um pouco mais de imitação também. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem me pausar, tá, gente? Bom, então lá no início eu falei sobre os níveis de gravidade, que é o nível leve, moderado e grave. Com o lançamento do DSM-5, houveram algumas mudanças nas nomenclaturas que eram utilizadas anteriormente. Então, anteriormente, o nível 1 de gravidade talvez seja o que vocês já tivessem ouvido em algum momento como Asperger. Atualmente não se utiliza mais a nomenclatura Asperger, mas é o nível 1 de suporte. Então, houve essa mudança com o DSM-5. O que quer dizer o nível 1 de suporte? Quer dizer que a criança ela vai exigir apoio, mas não é um apoio com grande necessidade. Ela exige apoio, mas é um apoio leve. Eu vou explicar um pouco melhor também sobre os níveis. E aí, assim, gravem que esse nível 1 de suporte é o que talvez vocês conheçam como Asperger, tá? O nível 2 é quando a criança ela já começa a exigir um apoio maior. Ela já tem uma necessidade de suporte que é moderado. Então, tá tá na metade do caminho. O nível 3 é quando exige um apoio muito substancial, que é o que a gente conhece como grave. Então, o nível 3 de suporte é o nível mais grave do TEA, que antes tinha outras nomenclaturas, mas que atualmente não se utiliza mais. Eu ainda utilizo para falar, porque faz mais sentido para mim quando eu falo Asperger do que quando eu falo nível 1 de suporte, mas a nomenclatura não é mais usual, tá? Ana, Oi. então não existe mais a síndrome de Asperger? Existe, mas ela não chama Asperger mais. Assim, como, na verdade, Tati, essa mudança, ela é apenas como diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico vai ser de TEA para todos. Porque agora está tudo englobado dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, assim, a criança Asperger, ela vai ser diagnosticada com TEA nível 1 de suporte. Mas é a mesma coisa, entendeu? É porque só não utiliza-se mais aquelas divisões como sendo transtornos diferentes. O que acontecia antes no DSM-4? Existiam transtornos diferentes. E aí agora é tudo TEA. Tá tudo dentro do transtorno global do desenvolvimento. Só vai mudar a forma de dizer e a forma de diagnóstico. Mas ainda muitas pessoas ainda utilizam as nomenclaturas anteriores. Eu ainda utilizo porque é mais fácil para mim, assim, faz mais sentido para mim ainda. Bom, então, falando um pouquinho sobre o TEA nível 1 de suporte, que nós entendemos agora que é o nível leve, que é o grau leve. Necessita de pouco suporte. Necessitar de pouco suporte não quer dizer que necessite de nenhum suporte. Às vezes as pessoas confundem e acabam negligenciando o fato quando é leve. A gente faz isso. Quando tem uma dor de cabeça leve, por exemplo, a gente acaba deixando passar, e aí quando a dor de cabeça fica insuportável, que a gente tende a buscar ajuda. Infelizmente, a gente faz isso. Pode não ter atraso no desenvolvimento da linguagem, porém tem dificuldades na comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança, quando ela está no nível 1 de suporte, normalmente ela talvez possa ocorrer algum atraso, talvez não. Ela vai desenvolver a fala
a linguagem verbal naturalmente. Mas essa linguagem, ela desenvolve a linguagem verbal, mas a comunicação é prejudicada. Então, ela consegue falar, ela consegue se expressar, mas a interação na comunicação, ela pode ser desorganizada. Então, a criança tende a ter muita dificuldade nas trocas de turnos. As trocas de turnos é quando a gente fala, a outra pessoa responde, a gente espera a outra pessoa falar para a gente responder. As crianças no nível 1, elas podem ter dificuldades em esperar o outro falar. Então, fala meio atropelado, muda de assunto, às vezes a fala fica desconexa. Então, tem uma dificuldade na comunicação. Tem problemas de organização e de planejamento. Geralmente são crianças mais agitadas e que tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Então, elas não conseguem organizar e planejar. As atividades ficam meio amontoadas. Né? No nível 1 de suporte, é muito comum o hiperfoco. Hiperfoco é quando a criança tem muito interesse por determinado coisa, determinado objeto, determinado assunto, mas é o interesse da criança querer brincar só com aquilo, dela querer falar somente sobre aquele assunto. Então, o hiperfoco é um foco em determinada questão muito grande. E aí, quando ela fala sobre aquele assunto que é de interesse, ela fala por muito tempo e ela não consegue perceber, mesmo no nível 1 de suporte, a criança tem um pouco de dificuldade da teoria da mente, que é quando você consegue observar se a outra pessoa está interessada, você consegue observar se as emoções, as expressões da outra pessoa. Então, por ter essa dificuldade, a criança às vezes fala muito sobre o hiperfoco dela e ela não consegue reconhecer ou perceber se a outra pessoa está interessada naquilo. E tem as estereotipias também são comuns no nível 1. No nível 1 são estereotipias muito sutis, como, por exemplo, andar em ponta, andar na pontinha dos pés. Não tem muita estereotipia assim de se balançar. Não acontece com muita frequência, mas pode ter estereotipia com os dedos, que também é muito comum. A rotina é muito levada muito a sério. Então, qualquer quebra na rotina pode desorganizar a criança, pode até gerar uma crise. Então, toda a questão da rotina tem que ser trabalhada com muito cuidado e pode-se ter comportamentos obsessivos compulsivos. Esses comportamentos são, por exemplo, enfileirar e passar muito tempo enfileirando para que aqueles objetos fiquem de maneira uniforme. Ficar muito tempo em determinada atividade que isso causa angústia. Assim, para as outras pessoas causa uma angústia de ficar naquela atividade ali e assim, gente, é muito tempo, tá? Geralmente esses comportamentos eles têm relação com o hiperfoco. Então, se a criança gosta, eu tive um paciente que ele adorava cartinhas de Pokémon, aquelas cartinhas, então ele passava horas enfileirando as cartinhas, deixando elas uniformes. Então, era horas do dia e todos os dias ele repetindo esse mesmo comportamento. Então, é um comportamento desgastante e confuso, as outras pessoas não conseguem entender. O TEA nível 1 de suporte, ele é um pouco mais difícil de ser diagnosticado, porque geralmente os comportamentos que mais chamam a atenção são a fala. Então, a criança chega muito para atendimento quando ela não fala. Quando ela fala, a gente acha que está tudo bem. Assim, mesmo que ela tenha outros sintomas. Mas a fala é o que mais... Eu acredito que seja o mais preocupante. Então, como no nível de suporte, geralmente as crianças desenvolvem a linguagem verbal, acaba os outros comportamentos, os outros sintomas passando um pouco despercebidos.
que acontece muito no nível 1? Acontece muito de ser confundido com outros transtornos. Acontece muito de ser confundido com TDAH. Muito, muito, porque a criança, no nível 1 de suporte, ela é mais agitada, ela é mais falante, ela não consegue ficar quieta, porque ela tem muitos. A estimulação é muito, muito forte. Depois vou tentar explicar isso para vocês. Então, geralmente é extremamente confundido com TDAH. É muito confundido também com transtorno de ansiedade. Muito, porque a criança fica muito ansiosa, por exemplo, quando quebra a rotina, ou quando o hiperfoco dela, ou os comportamentos obsessivos compulsivos. Vamos supor, o cachorro comeu metade das cartinhas. Isso desregula, então causa uma ansiedade. Então, é um pouco mais complicado de ser diagnosticado por conta das comorbidades ou dos outros transtornos que possam vir juntos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, vou dando exemplos de casos que eu já atendi. Eu atendi uma menina, ainda atendo, uma menina, eu vou falar sobre isso também, autismo em meninas, que ela chegou para mim com a queixa de ansiedade e andar em ponta, 8 anos de idade. Então, aí, assim, andar em ponta, muita ansiedade, com tudo isso, rotina muito organizada, ela adorava fazer checklist se estava tudo ok, com muito comportamento obsessivo compulsivo, etc. E ela já tinha passado por um monte de pediatra, de neurologista, de psicólogo, com essas mesmas queixas, e ninguém tinha suspeitado ainda do Asperger. Aí ela chegou para mim, eu comecei a suspeitar, chegou sem diagnóstico, tá, gente? Eu comecei a suspeitar e aí ela está passando por avaliações para que possa concluir esse diagnóstico. Mas assim, quando aparece o Asperger em meninas, ele é mais facilmente camuflado, porque as meninas tendem a ter comportamentos sociais mais parecidos com os típicos. Depois eu posso até mandar um vídeo para vocês sobre isso que eu vi essa semana, que é muito legal, que explica muito bem. Então, os comportamentos sociais, as habilidades sociais das meninas se desenvolvem de maneira mais neutra. E aí, então, não se leva tanto em consideração os outros sintomas. Vamos passar. O TEA nível 2 de suporte. Aqui a gente está falando do TEA moderado. Aqui a gente já encontra os déficits nas habilidades de comunicação, tanto verbais como não verbais. Então, aqui a criança vai tender a ter um atraso na fala. Então, ou pode acontecer também de desenvolver a fala e perder o comportamento aprendido, como a gente falou lá sobre o TEA regressivo. Então, a criança ela tem essa dificuldade nas habilidades de comunicação, tanto na linguagem verbal como na não verbal. A não verbal é gestual, expressões faciais, dela solicitar o que ela quer. Então, é mais ou menos por aí. Então, existe o atraso, né, no desenvolvimento da linguagem. Pode existir o atraso significativo da criança começar a falar, desenvolver lá pelos 4 anos, ou falar pouquíssima, começar a balbuciar, por exemplo, aos 3 anos. Então, existe um atraso significativo. Os interesses são muito restritos. Então, assim, geralmente a criança ela gosta de um único personagem do desenho, ou de uma única brincadeira, ou de uma única pessoa. Tem interesses muito restritos. Existem sérias limitações nas interações sociais, então a criança ela não tem muito interesse na interação social, a brincadeira social é muito difícil, a brincadeira com outras crianças, por exemplo. O brincar disfuncional, ele aparece muito no nível 2 de suporte, que é pegar o carrinho e não brincar com o carrinho igual a gente acha que é funcional. Vou brincar com a rodinha do carrinho.
e ali ficar ali por horas observando o movimento da rodinha. Isso é o brincar disfuncional. E aí, devido a essas dificuldades de linguagem, as crianças necessitam de suporte no aprendizado e na interação social. E aí, esse suporte, ele já vai ser um suporte um pouco maior do que no nível 1. Aqui já vai ser um suporte moderado. O T é nível 3 de suporte. São déficits severos na comunicação social verbal e não verbal. Então, aqui a criança dificilmente vai desenvolver a fala. E a linguagem não verbal é muito prejudicada. Então, a gestual, as expressões faciais, etc. A interação social é muito limitada, ela é quase inexistente, quase não aparece aqui no nível 3. A criança ela tem um perfil inflexível de comportamentos. Então, assim, quando a gente quer que ela faça uma coisa diferente do que ela está fazendo, ela tende a se desregular. Tem muitas estereotipias, aí aqui já são estereotipias de se balançar, de bater com a cabeça, já são coisas um pouco muito mais perceptíveis. Tem baixíssimo contato visual, então a criança ela não mantém muito contato visual desde lá da primeira infância. E tem também a questão do isolamento. Essa criança ela tende a querer ficar sozinha ou brincar sozinha. No nível 2 de suporte também tem muito do isolamento. A criança ela tem preferência por brincar sozinha ou de ficar sozinha, estar sozinha. No nível 3 de suporte também aparece muito a questão, as questões das sensibilidades. Por exemplo, a sensibilidade auditiva, a sensibilidade à luz, ao toque. Então, a criança ela não gosta muito de ser abraçada, de ser tocada. Barulhos muito altos desregulam muito. O nível 2 também aparece. E no nível 1 também pode aparecer essa sensibilidade sensorial. Tanto hiper como hipo. Então, a criança ela pode ter uma necessidade sensorial muito grande da estimulação motora, por exemplo, e ela pode ter uma acessibilidade auditiva muito grande. Bom, finalizando então a explicação sobre o TEA, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, ou então a gente já passa para o ABA, respondendo que a Ângela perguntou, né? O que é isso? O que se trata ABA? O ABA, então, é uma ciência que, traduzido para o português, é a análise... Professora, licença. Logo no início aí tem espectro. Essa palavra espectro. Cadê, meu Deus? Eu anotei. Transtorno do espectro do autista. Como é o espectro, esse espectro? Tá. Espectro quer dizer que... Como que eu posso te explicar de uma maneira bem fácil de ser compreendida? O espectro quer dizer que ele pode ser muitas coisas. Então, assim, por exemplo, existem vários níveis do transtorno, existem diferentes sintomas do mesmo transtorno, e existem crianças que saem do espectro. Então, a grosso modo, o espectro seria isso. Seria essa diversidade que existe dentro do mesmo transtorno. Deu para responder, Ângela? Deu para responder, obrigada. De nada. Alguém mandou uma pergunta no chat, eu acho. Mandou. Eu vou ler para você, Ana. Tá. É a Ana que está perguntando. Como é a autista, né, o autista feminino, como ela se comporta? Como uma adolescente, no caso, né, uma menina se comporta? O menino não mente e é verdadeiro ao extremo. A menina também? Também. Mesmo jeito, sem filtro. E geralmente, principalmente no nível 1 de suporte, a criança, a gente fala assim, né, sem filtro. Fala o que vem na cabeça, aí é muito difícil, às vezes, quando os pais vão, por exemplo, tirar a fralda, porque a criança quer fazer xixi em qualquer lugar. Não tem essa noção social que a gente tem. Mas é basicamente a mesma coisa, Ana, assim, em relação a sinais, a jeitos de ser,
é do mesmo jeito. O que eu vejo, assim, nos meus estudos, que é um pouco diferente, que a criança, ela tende a ter um nível maior de ansiedade, de preocupação, e ela tem uma, uma habilidade maior na questão social, na questão da interação social. Tem uma explicação para isso, que é que as mulheres, elas tendem a ter habilidades sociais mais esperadas socialmente. E a criança, a menina, ela vem muito com essa bagagem, porque a gente cobra da menina. Senta direito, cruza as pernas, não faz isso. Então a gente acaba tendo uma cobrança social maior com a menina. Então, por isso ela tende a desenvolver uma habilidade na interação social com os meninos, tá? Tem mais Ana, perguntas? a Sebastiana perguntou, apesar que eu acho que você ainda vai falar, porque você vai começar a falar do ABA agora. Ela perguntou se o ABA, né, essa análise do comportamento aplicado, ele pode ser aplicado só com autistas ou para outras síndromes também? É uma ótima pergunta, Sebastiano, que você fez. Eu vou responder, não tem problema não, que a gente vai começar a falar sobre isso. O ABA, ele pode ser aplicado para tudo e qualquer coisa. Por quê? Porque é comportamento. Então, assim, quando a gente estuda comportamento, tudo envolve comportamento, entende? Então, ele pode ser aplicado em diversos transtornos, ele pode ser aplicado para quem conhece, assim, um pouco da análise do comportamento no seu dia a dia. Por exemplo, para entender, vamos supor, quando a outra pessoa está desinteressada na nossa conversa. Então, tudo envolve comportamento. Então, o ABA, ele pode ser aplicado em diversos contextos e em diversos transtornos. Claro que existem algumas exceções, assim, no sentido de ganhos terapêuticos. Então, talvez o ABA não exista ganhos terapêuticos para transtornos maiores, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar. Talvez não existam ganhos terapêuticos tão significativos, mas também análise do comportamento. Pode ser aplicado em todos os contextos. Ô, Ana, Oi? você falou agora em esquizofrenia. Ela não tem cura, não, né? Não. Na verdade, quando a gente fala sobre transtornos psiquiátricos, a gente não trabalha com a hipótese de cura. Então, em nenhum transtorno, a gente trabalha com a remissão de sintomas. Então, pode ser que a pessoa tenha, por exemplo, a esquizofrenia, mas em tratamento ela não apresente sintomas. Mas não deixa de existir. E a esquizofrenia, ela pode, vamos supor, ser como se fosse hereditário ou não? Sim, grandes quais de ser hereditário. Aí, quando a gente fala sobre transtorno, a gente leva em consideração alguns fatores, que são o hereditário, que é muito comum quando tem histórico familiar. A gente leva em consideração a primeira infância daquele indivíduo, como se deu, questões traumáticas, por exemplo, e a gente leva em consideração o meio, que é o meio social, é no meio social onde acontecem os comportamentos. Porque pode ser, Ângela, que, por exemplo, a pessoa ela tenha geneticamente a predisposição em desenvolver algum transtorno, mas ela não desenvolva levando em consideração a vida dela. Então, não é critério determinante, mas é predominante, tá? Ok. Tem mais perguntas? Eu tenho uma, Thalita. Oi, Thalita. Você estava falando sobre a questão fisiológica da criança que tem TEA, não conseguir entender sobre o xixi, etc. E a questão comportamental dela também não entender que ela é uma menina, que ela tem que agir como uma menina. E eu queria saber se é só nessa síndrome ou se quem tem TDAH ou TDAA também tem esse comportamento.
Thalita, eu acredito que você tenha entendido mal, não sei se eu expliquei mal essa questão. Não quer dizer que a criança não entenda que ela seja menina, não é isso. Eu dei exemplos, assim, da questão das habilidades sociais, que as meninas nível 1 de suporte, dentro do TEA, elas têm maior facilidade em desenvolver as habilidades sociais simplesmente pelo meio, porque a gente acaba cobrando, exigindo um pouco mais das meninas, por exemplo, de se comportar de maneira mais adequadamente, de sentar, de cruzar as pernas. Então, a criança ela vai adquirindo esse repertório comportamental de habilidades sociais, mas isso não quer dizer que ela não compreenda, tá? Não, não é esse caminho. Sobre o fazer xixi, eu dei o exemplo sobre a questão do sem filtro, né? A gente fala muito, eu tô falando a grosso modo, que a criança geralmente, principalmente no nível 1 e no nível 2 de suporte, a criança ela é muito sem filtro. Então, às vezes ela fala o que vem à mente, ela acha, percebe alguma coisa e ela tem a necessidade de falar sobre aquilo. Geralmente no desfraude é comum no nível 2 de suporte, quando está começando a retirar as fraldas, ter problema como, por exemplo, a criança querer fazer xixi e simplesmente querer fazer ali, agora, naquele momento. Então, essas coisas, elas podem acontecer. Não sei se ficou claro para você. Agora ficou. Tá bom. Professora Juliana, tudo bem? Oi, Juliana. Existe casos de diagnósticos tardios em adultos? E como que Sim. funciona esse diagnóstico, por exemplo, numa profissão que eu vejo que tem muito barulho, igual dentista? Como é que funciona essa questão? Eles dão sinais já ou não? Tá. Juliana, é muito comum o diagnóstico tardio na fase adulta e é mais comum em mulheres. Talvez por conta disso, talvez por conta das meninas terem mais facilidade em adquirir habilidades na interação social. Então, é comum ter o diagnóstico tardio na fase adulta e é mais comum ainda nas mulheres. Quando se tem o diagnóstico, não quer dizer que as mulheres tenham mais TEA. Isso quer dizer que quando existe o diagnóstico na fase adulta, é mais comum que se tenha em mulheres, tá? Você perguntou sobre a profissão. Tem uma menina que eu sigo no Instagram, que ela foi diagnosticada com o autismo, mas não foi na fase adulta, se não me engano, mas ela começou justamente o curso de odontologia e era insuportável para ela a questão do barulho por conta da sensibilidade auditiva. E esse foi o motivo para que ela buscasse ajuda, porque ela não entendia, ela ficava com muita dor de cabeça no final. Então, ela sentia muito desconforto, e aí o sinal que o corpo dava para ela vinha como dor de cabeça. E aí depois ela foi entender que esse era, na verdade, um sintoma, né? Dessa sensibilidade auditiva. Então, geralmente, quando entra-se nessas profissões que tem essa exigência maior, pode ser que a pessoa tenha limitações. Pode ser que ela desenvolva algumas coisas que ela pode achar esquisitas, estranhas, como, por exemplo, não suportar o barulho do dentista. Aí aparece como sinal de alerta. Tá bom, entendi. Obrigada, professora. Por nada. Podemos passar adiante? Vamos lá, então. Agora, então, eu vou falar sobre o ABA. Já expliquei um pouquinho, já contextualizei para vocês sobre a análise do comportamento aplicada. Então, é uma ciência que estuda a análise do comportamento. Muitas pessoas falam como terapia ABA, como método ABA, mas na verdade é uma ciência, então é muito maior do que isso. Evidências científicas mostram que o ABA é a forma de intervenção que é mais bem sucedida para crianças com algum desenvolvimento atípico.
Isso não quer dizer que seja aplicada somente ao TEA, igual nós conversamos, mas é cientificamente a intervenção que mais dá resultado. Quais são os objetivos do ABA? Potencializar e aumentar os repertórios da criança. Então, a gente vai aumentar os repertórios comportamentais da criança, diminuir comportamentos inadequados e aumentar os comportamentos adequados. Então, a gente vai trabalhar em cima dos dois focos, os comportamentos inadequados e os comportamentos adequados. Eu vou explicar para vocês. Por onde que a gente começa? Primeiramente, quando a gente trabalha no ABA, e aí eu estou explicando um pouquinho do que a gente faz na clínica para vocês, claro que superficialmente, para vocês entenderem. A gente identifica os comportamentos adequados para ampliá-los e os comportamentos inadequados para diminuí-los. Aqui a gente valoriza o que a criança consegue fazer. Então, a gente cria nesse momento que a gente chama de linha de base. Por exemplo, eu quero identificar o contato visual dessa criança. Então, eu vou fazer um atendimento com ela, com alguns estímulos para o contato visual, e eu vou marcar, eu vou contabilizar quantas vezes ela respondeu ao estímulo, criando uma linha de base. E aí a gente trabalha em cima dessa linha de base, a partir dessa linha de base. Os comportamentos que são selecionados como úteis para o organismo, eles precisam ser mais ensinados, no caso dos adequados, ou eliminados, no caso dos inadequados. Úteis, eu até coloquei aí. Atenção! Os comportamentos úteis, eles podem ser bons e eles podem ser ruins. Vou explicar para vocês. Que às vezes a gente pensa que o comportamento ele vai ser só bom, né? E não, ele pode ter comportamento que é muito útil para a criança, que ela faz muito, como a birra, que é ruim. Ela utiliza com frequência, mas é ruim. E por onde começar? Potencializar o repertório da criança. Então, a gente quer que ela aumente as vezes que ela faz determinado comportamento. Vamos lá. Como que a gente avalia? Primeiro, a gente vai avaliar o que a criança já faz com a linha de base. A gente vai avaliar... Oi? Volta um pouquinho o slide passado, fazendo favor. Ana, enquanto você volta o slide aí, já tem uma pergunta aqui, eu vou fazer e você vai responder. A Ana está perguntando o seguinte: o TEA leve, quando diagnosticado tardio, não utiliza o ABA como método? Utiliza. Utiliza sim. Em todos os casos, vai se utilizar o ABA, porque é comportamento. Então, mesmo quando tardio, a gente faz a análise do comportamento, dos comportamentos adequados e dos inadequados, faz a extinção dos comportamentos inadequados e faz o aumento do repertório dos comportamentos adequados. Aí, assim, vai depender do ganho terapêutico. Então, vamos supor que a criança não tenha ganho terapêutico por ser leve e talvez por ser tardio com o método ABA. Aí depende, né, da análise clínica do terapeuta. Mas nada impede de ser utilizado. Não tem uma regra que não seja utilizado. Pronto, Ana. Pronto? Tá. Aí eu estava falando, então, que a gente vai avaliar? Nós vamos avaliar o que a criança já faz, os comportamentos inadequados, os comportamentos disfuncionais. Aqui os comportamentos disfuncionais são as estereotipias, o brincar disfuncional, os comportamentos não aceitos socialmente, por exemplo, da birra, fazer xixi em qualquer lugar. Os comportamentos que nós queremos eliminar de vez e os comportamentos que a gente quer que a criança faça. Então, a gente tem que avaliar tudo isso para a gente traçar um plano terapêutico para essa criança. Em resumo, a gente vai aumentar comportamento bom, que é comportamento adequado, e a gente vai diminuir comportamento ruim. E agora vocês me perguntam, né, como é que faz isso? Vou responder. Bom, então, a gente primeiro vai fazer a análise aqui, que é
análise funcional do comportamento. O que é que a gente tem que entender? Funcional vem de função. Eu quero que vocês entendam o seguinte: todo comportamento, ele precisa de um antecedente, de um estímulo para que ele ocorra. E aí, depois que acontece a resposta, existe a consequência. Por exemplo, a gente vai fazer o exame com o oftalmologista. E aí ele vai dar o estímulo de luz. E aí a gente vai ter a reação de fechar o olho, de piscar. Então, existiu o estímulo para existir a resposta, que é o comportamento. E aí, desse comportamento, vai gerar uma consequência no ambiente. Por exemplo, se a gente fechar o olho, e aí vai ter uma consequência no ambiente do exame do oftalmologista. Fica claro, gente, para vocês, que todo comportamento ele tem um antecedente, que é um estímulo, o comportamento, que é a resposta a esse estímulo, e uma consequência que está no ambiente. Eu vou dar exemplo agora e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa é a análise funcional do comportamento. Estímulo, resposta, consequência. Na prática, comportamentos inadequados. O que acontece? Tem o antecedente, o comportamento e a consequência. Vamos imaginar que existe... Oi, Manu. Minha cachorrinha entrou aqui. Vamos imaginar que a criança esteja no supermercado. A mãe levou a criança no supermercado. E aí lá tem um bombom lá na prateleira que ele quer. O estímulo. O estímulo tá ali. O bombom, ele quer. E aí ele vai ter o comportamento inadequado de fazer birra. Fazer birra. Aí a consequência pode ser a mãe dar o bombom ou pode ser a mãe não dar o bombom. E aí é onde a gente vai compreender e é onde a gente tem que analisar a função, a intenção daquele comportamento. Por que a criança fez birra? Para ela ganhar. Então, se a mãe reforçar aquele comportamento dando o bombom para a criança, vocês entendem que a birra ela vai aumentar de frequência? Faz sentido, não faz? Porque ela conseguiu. Então, ela vai dar birra toda vez, porque ela conseguiu. Como, então, entender a função, a intenção desse comportamento? Analisando a consequência. Então, se a mãe der o bombom todas as vezes que a criança fizer birra, ela vai fazer birra sempre. Se a mãe não der o bombom, esse comportamento inadequado, ele vai entrar em extinção. Ele não vai acontecer mais. Fica claro para vocês? Faz sentido, não faz? Tá, vamos lá. Aí que entra a grande questão do ABA, da análise do comportamento, que se chama reforçamento diferencial. Porque o comportamento ele não entra em extinção facilmente. Isso é um processo. O reforçamento diferencial, e eu falo isso muito para os pais, falo muito, é quando o reforço ele vai ser substituído por outro comportamento alternativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a gente retirar, para a gente extinguir um comportamento ruim, um comportamento de birra, a gente precisa ensinar para a criança um comportamento legal. Como que a gente faz isso? A gente identifica a função do comportamento, entende que a gente está fazendo uma... É linear, né? Identifica a função daquele comportamento. Para de dar a consequência que recebia antes. Então, fez birra, não vai ganhar o bombom. Certo? Identificar um comportamento alternativo. Por exemplo, identifica a função do comportamento. A criança fez birra porque ela queria ganhar o bombom. Retira a consequência que era feita antes. Então, não dá o bombom para a criança. E aí, a gente tem que analisar dentro desse contexto um comportamento que seja adequado, que seja aceito socialmente, que seja alternativo. Por exemplo, ao invés de dar birra, você pode pedir o bombom e aí nós vamos combinar se naquele momento você pode ganhar ou não. É um comportamento aceito socialmente, é um comportamento alternativo. E aí a gente tem que ensinar
esse comportamento alternativo. E aí é repetição por várias e várias e várias e várias vezes, tá? Esse mesmo contexto, ele tem que acontecer várias vezes para que a criança internalize aquele comportamento, certo? Pronto, fizemos toda essa parte. Aí a gente vai entrar no que a gente chama de programa. A gente utiliza no consultório os programas, que são o ensino, o treino dos comportamentos adequados. Os pré-requisitos básicos em questão de comportamento para a criança desenvolver é contato visual, imitação e segmento de comando. Por quê? A gente só consegue aprender alguma coisa através de modelos. Então, eu preciso fazer contato visual com quem está falando comigo para que eu tenha a interação social e eu preciso conseguir imitar, para eu imitar o movimento que a gente faz com a boca quando a gente quer falar alguma coisa e eu preciso seguir comandos para desenvolver a linguagem, por exemplo. Então, se a criança não faz contato visual, se ela não imita e se ela não consegue seguir comando, dificilmente ela vai desenvolver a linguagem verbal. Então, quando a gente quer desenvolver a linguagem verbal, a gente precisa saber se primeiro a criança faz tudo isso. Se ela não fizer, a gente trabalha tudo isso até chegar no desenvolvimento da linguagem. E aí a gente estabelece, então, a nossa linha de base, que é o que eu expliquei para vocês, que é identificar o que a criança já sabe fazer, para depois definir os objetivos que a gente quer com essa criança, para definir os programas que nós vamos trabalhar com ela. Por exemplo, sabendo que uma criança típica, ela deve olhar no mínimo 70% das vezes quando chamada pelo nome, então, a gente faz uma sessão para identificar quantas vezes a criança faz contato visual. Então, dentro de 5 tentativas, ela respondeu ao contato visual, ao estímulo, né? Que é chamada pelo nome, a gente fala, fulano. E aí a gente vê se ele olha, por exemplo, que é a resposta. Olhar é a resposta. Não olhar também é a resposta. Então, ele olhou 2 vezes. Ele está abaixo, bem abaixo do que é esperado. Ele está com 40%. Então, a gente precisa trabalhar a questão do contato visual até que atinja pelo menos, no mínimo, 70% das vezes quando ele for chamado pelo nome. E aí é repetição. A gente treina isso várias e várias e várias vezes. Então, se o objetivo é aumentar o contato visual, o programa vai ser estímulo, resposta e reforço. Eu dou o estímulo, por exemplo, o comando verbal, né? Fulano. E aí ele não olha. Aí eu não reforço. Quando eu falo fulano e ele olha, imediatamente, em até 3 segundos, depois da resposta positiva, eu vou reforçar. Então, eu vou dar para ele o brinquedo que ele mais gosta, eu vou fazer estimulação sensorial, fazer cócegas, por exemplo, vou ficar feliz e sorrir com ele para que ele entenda que o que ele fez foi positivo. Então, ele vai ter um reforço. A partir do momento que ele faz a resposta que eu quero, eu reforço ele com as coisas que ele quer. Isso faz sentido também, gente? Faz, né? As observações tem que ser naturalista, então é na brincadeira e a gente reforça na brincadeira mesmo. Geralmente a gente faz muita estimulação sensorial, que é cócegas, que é crianças pequenininhas jogar para cima, sabe? Essas brincadeiras que pais geralmente faz e que a gente fica maluco e fala que tá, né? Que não pode fazer. Essas brincadeiras, elas funcionam super com crianças com desenvolvimento atípico. Muito. Eu não vou reforçar todas as vezes que a criança fizer o comportamento que eu quero. Por quê? Porque não é todo dia que a gente faz uma coisa legal que tem outra pessoa que fala pra mim, nossa, que legal, você fez isso, né?
São comportamentos que têm que acontecer naturalmente. Então, eu reforço em alguns momentos, em outros eu deixo passar, para que ele entenda que aquele comportamento é legal, e aí ele tenha vontade de fazer mais vezes, para que ele seja reforçado. Então, isso aumenta o ganho do comportamento. Por quê? Porque fazer contato visual, ninguém te elogia por você fazer contato visual, entende? E aí ele não pode esperar o reforço. Tem que ser natural. E aí a gente começa a fazer a generalização dos comportamentos adequados. O que é isso? É a generalizar para o contexto dele. Por exemplo, ele faz contato visual lá dentro da clínica, aí ele vai começar a fazer contato visual na escola, em casa, etc. E é repetição. O programa ele é repetido por várias e várias e várias vezes, até que a gente atinja o objetivo. E aí, atingir o objetivo, a gente dá alta para a criança? Não, a gente passa para outro programa, tá? Bom, fatores determinantes para o sucesso na intervenção. Ideal, mínimo de 10 horas semanais. Puxado, mas é o ideal. E aí, se a criança, que a gente, dificilmente os profissionais vão conseguir atender a criança 10 horas semanais, aí a gente treina os pais para que eles repitam em casa, e aí eles levam os programas para casa para aplicar em casa. Intervenção precoce, quanto antes começar, melhor. Equipe multiprofissional, então psicólogo, fono, pedagogo e por aí vai. Diferentes contextos. Então, a gente treina os pais, a gente treina os professores para que eles consigam replicar os programas nos diferentes contextos. Quanto mais tiver diferentes contextos, mais vai acontecer a generalização do comportamento. Outras terapias, ecoterapia, hidroterapia, que sejam terapias mais físicas, de gasto energético mesmo. Diagnóstico precoce, isso é primordial para o sucesso das intervenções. E confiança e dedicação. Porque, às vezes, a família chega para a gente muito angustiada e quer resolver aquilo ali rápido. E acaba não confiando, porque demora. Não é simples. A gente está trabalhando com comportamentos que não existem praticamente, e a gente tem que fazer eles existirem e fazer eles se repetirem em diferentes contextos. Então, é esforço, dedicação, e ter muita confiança nos profissionais que estão atendendo aí a sua criança, a pessoa que você tem cuidado. Acho que é isso. Falei um monte, né? Mas é isso. E aí nós vamos bater um papo. Quero esperar as perguntas. Gente, eu sei que é eu sei. Se eu tivesse vendo a cara de vocês aqui, eu ia ver todo mundo assim, tipo, que é isso, né? Eu sei que eu fiz um resumo, mas eu sei que é muita coisa, é difícil de se compreender no primeiro momento, mas eu espero muito que vocês tenham conseguido entender minimamente o que a gente faz dentro do ABA, tá? Então vamos lá, né? Obrigada, Ana. Você explicou muito bem. Acredito que foi extremamente compreensível. Nós sabemos que quando se trata de diagnóstico não é fácil, né? Falar do TEA, quando a gente começa a ver o nível leve do TEA, e aí a gente conhece outros transtornos, então a gente sabe que acaba se parecendo, se confundindo, então realmente o diagnóstico não é fácil. Foi bem bacana quando você colocou que o ABA é um método comportamental, né, de análise comportamental. Isso vai de cada profissional indicar o método, né, que vai ser utilizado para tratar esse transtorno. Lembrando que muda de profissional para profissional. É bem interessante que a maioria dos profissionais que a gente acaba conversando, né, até a doutora, na palestra dela, ela falou que ela, enquanto profissional, indica o método comportamental de análise para os tipos de transtornos. Ela vê que é o que é mais eficaz. Mas não quer dizer que é o único também no tratamento, né? Pode ser agregado outros métodos e vão auxiliar
nesse processo, né? A Sebastiana tinha posto uma pergunta, eu me atrevi e respondi no seu lugar, que você estava falando. Quando ela falou... a Sebastiana, ela falou assim, ela disse o seguinte, que a terapia é muito demorada, no quesito resultados, né? E aí eu fui e coloquei para ela que é um processo, né? E todo processo tem um tempo, e além de ter um tempo, cada pessoa vai apresentar resultados diferentes, né? Cada indivíduo que a gente trabalha tem um processo de evolução diferente do outro, né? E às vezes o que vai funcionar com um não funciona com o outro. Então, que leva tempo mesmo, né? Não é o nosso tempo relógio, daqui 6 meses vamos ter alta, né? Não é assim, é um processo, né? Que o tempo e a forma como a criança, ou o adolescente, ou o adulto vai evoluindo, que vai determinando esse processo, né? Cida, você quer fazer uma pergunta? Gostaria de perguntar como que ficam os pais dessa criança. A mãe, psicologicamente, deve ser assim, eu não tenho ninguém na família assim, né? Mas eu imagino que ela fica cansada psicologicamente, fisicamente, porque é igual a Ana Flávia disse, tem que repetir, tem que chamar, tem que insistir, né? Aí a mãe, eu imagino que cansa, né? Eu vou deixar a Ana também. Eu vou deixar a Ana mãe responder a sua pergunta e não a Ana psicóloga, porque a Ana tem o Pedro, então eu penso que ela vai responder com propriedade, né, na visão de mãe, como é trabalhar e acompanhar, educar e cuidar da criança que tem autismo, tá? Daqui a pouco a gente retoma com a Ana Flávia as perguntas e eu vou deixar a Ana, mãe, fazer o depoimento dela em relação ao Pedro, né, colocar algumas questões de como é para ela acompanhar o Pedro, como foi a evolução do Pedro, né? O Pedro tem outros transtornos, a Ana já tinha dito isso. E eu pedi à Ana que hoje focasse somente no TEA, para a gente não se perder, né? Então, Ana, eu vou abrir a palavra para você, né, para o seu depoimento, e aí depois a gente retoma com a Ana ou perguntas para você também, tá? Ok. Cida, não só para você, para outras pessoas também, ser mãe de um autista não é fácil, mas é gratificante. Cada vitória dele é uma vitória maior para a mãe. E, assim, o meu é leve, só que as crises vêm como qualquer outro autista. Ele não sabe lidar nem com a alegria, nem com a tristeza. E como a Ana Flávia estava falando, o Pedro não fez o ABA, mas nós utilizamos muito a forma repetitiva, as histórias sociais, e foi muito difícil porque o diagnóstico veio tardio, veio aos 10 anos. Foi confundido com TDAH, depois com TAG, e só aos 10 anos que foi o encaixe perfeito, o Asperger. Aí nós conhecemos quem era o nosso Pedro. Estava fechando tudo, todos os detalhes, tudo se enquadrava. As crises, foi melhor porque nós tivemos que estudar para poder tratar ele melhor. Só que é difícil, porque eu trato ele como um menino normal, um adolescente normal. Então, eu, às vezes, intensifico as crises dele. Ele chega e explica, mãe, eu estou exausto, porque quando dá crise, eles ficam cegos. E o meu filho, uma criança muito carinhosa, às vezes se torna agressiva. Ele fica totalmente cego. E ele não gosta de que você chegue para ele e fale assim, não faça isso. Você tem que explicar, você tem que contar uma história social, até que aquilo possa se encaixar. Não existe bom senso nem regras no autista. Ele fala o que pensa. Se ele achar que você não está bem hoje, ele vai falar assim, ih, teu cabelo está feio, está estranho. Isso é para qualquer um, seja o professor, seja o diretor, seja o pai, seja a mãe. Imagina como vai ser com a namorada, né? Provavelmente vai passar por tudo isso.
E assim, ele já sofreu muito por ser autista leve e falar tudo que pensa. Os professores, quando entram, é assim, um professor novo, digamos um caso que aconteceu há 2 anos atrás, mudou o professor de história. Aí o professor me disse assim: mãe, se você não vem me explicar todos os detalhes, eu já estava achando que o Pedro era irônico, porque ele tem altas habilidades, então ele pega a matéria muito rápido. E nisso dele pegar rápido, ele falou assim: eu já entendi, professor, já estou entediado, não aguento mais ficar na sala. Então tem que dar uma volta no colégio. É complicado, mas para um pai e para uma mãe, tudo passa. Toda vitória é uma vitória dupla, toda conquista dele é uma conquista maravilhosa. E para a gente, tivemos que estudar, não resta a menor dúvida. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu achei importante, são as estereotipias. Quando tem crise, o autista leve tem estereotipias tão graves quanto o moderado. Ele se morde, ele morde roupas, ele se balança muito. Em sala de aula, ele se balança de forma que, quando nós não sabíamos do diagnóstico, a professora ligava para mim correndo: mãe, Pedro caiu, de tanto balançar a cadeira. Mas tinha acontecido alguma coisa que tirou ele do cotidiano dele. Como a Ana Flávia falou, qualquer mudança para ele vem logo uma crise. Se o professor simplesmente falar assim: agora vai ter prova, de melhor aluno ele se torna o pior. Fica totalmente cego, esquece tudo. E não tem aquela coisa de pensar. Ou ele sabe ou não sabe. É no pé da letra, como diz, né? E não entende sarcasmo. Tem certas coisas que eu e o pai conversamos, certos ditados, aí ele fala assim: dá para explicar? Mas isso devido à terapia comportamental, à terapia cognitiva. Isso ajudou muito, Pedro, vem ajudando muito ele. Ele já está entendendo melhor, ele sabe se expressar. Meu filho, simplesmente, ele chega e fala: estou entrando em crise. Se você continuar, não respondo por mim. O que vocês quiserem perguntar, outro detalhe, preferem coisas, bichos, do que gente. Essa é uma coisa importante. E, de resto, se vocês tiverem para perguntar e eu puder responder, a vida de uma mãe de autista é assim, passar o tempo todo estudando. Ana, conta para os meninos que, apesar que eu sei que ele evoluiu também nos outros transtornos que ele tem, mas conta para os meninos que o Pedro, por exemplo, ele ganhou aquele prêmio, né, nas Olimpíadas de Matemática, que é um grande ganho. Eu sei que ele tem altas habilidades, mas geralmente os meninos que têm TEA também, eles já possuem altas habilidades. E eu sei que é um ganho muito grande, né? Que uma evolução para o Pedro. Foi na Olimpíada Nacional de Ciências que ele foi medalha ouro. Verdade. Exatamente. Então, assim, pessoal, eu quis que a Ana ilustrasse, porque realmente é um trabalho árduo, né? Para os pais não é nada fácil, é sim desgastante, sim. Mas a gente percebe que quando os pais acompanham, quando os pais proporcionam a essa criança o atendimento, o acompanhamento, o apoio, a criança ela consegue evoluir, ela consegue caminhar de certa forma até bem. É aquilo que a Ana falou, não tem cura, a gente sabe que não vai ter cura, né? Às vezes é acompanhado de outros transtornos também, mas tem o equilíbrio, né? Eu falo que Deus escolhe as pessoas certas para receber essas crianças, seja na família ou seja em qualquer outro lugar, né? Eu sei que Deus sempre escolhe as pessoas que vão acompanhar essas crianças. Vocês têm alguma pergunta? A Ju tem. Ju, pode fazer sua pergunta. Professora, a Ana exemplificou muito bem. E
Eu achei incrível a coincidência, porque nós temos onde eu trabalho a Vera. A Vera também é mãe de um aluno TEA. Gente, o Pedro é incrível também, assim como o seu Pedro também é. E eu achei muito importante, porque ela também, depois que ela teve o diagnóstico, ela veio a estudar, ela fez N cursos também. Gente, e o que você falou foi muito das coisas que ela tentou me explicar quando ela descobriu o que era TEA, depois ela veio, fez outro curso, e assim foi passando as informações. E é muito bom ver que, mesmo de formas diferentes, quando é mãe de um aluno tão especial, porque eu acho que tanto o Pedro dela quanto o seu é visivelmente especiais, faz toda a diferença. O falar de uma mãe é diferente quando é meramente técnico, meramente teórico. Vocês têm uma prática que ninguém vai poder tirar de vocês jamais.